Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, Ninja Pervertido. Capítulo 111. Eu não pensei direito, pulei direto enquanto tentava algo e esgotei todo o meu chakra. Daiki admitiu com um suspiro. Não há sentido em esconder isso neste momento. Bem, mais ou menos como ele acabou nesse estado. Não que ele realmente restaurou o cadáver de um Uchiha para a saúde perfeita para que pudesse colher seus olhos. Deve ter sido uma técnica e tanto tentem assobiou, parando de cutucar sua bochecha. Você é um fanático por resistência, afinal, e tem chakra para dias. Algo assim, Daiki bufou, então acho que você terminou o exame? Ele mudou de assunto. Sim, na verdade não faz muito tempo. Aparentemente o quarto time até agora, ela sorriu para ele, fazendo um sinal de V com 2 dedos. Ouvi dizer que você foi o primeiro a acabar com o Sr. Ringer em tempo recorde? Menos de 1 hora, querida, eu já estou incrível assim. Ele sorriu. Você é alguma coisa, sim, a garota de cabelo coque revirou os olhos, cheia de si, estou pensando. Ainda assim, é por isso que vim aqui, já que ouvi dizer que você já estava aqui. Você sente tanto a minha falta, ele brincou. Quer um segundo encontro? Tentem bufou divertida. Na verdade, Lee brigou um pouco com aqueles punks do som e não os levou a sério, eles quebraram seus tímpanos. Então ele perdeu o equilíbrio e não consegue ouvir direito, ela respondeu. Eu ainda não sou boa o suficiente com o jutsu da palma mística para fazer coisas delicadas como essa, então esperava que você pudesse curá-lo. Mas parece que isso não vai dar certo por enquanto. Ela deu de ombros impotente. Então aconteceu a mesma coisa? Farei isso mais tarde, quando estiver recuperado, deve levar apenas algumas horas, ele prometeu, e ela lhe lançou um olhar estranho, mas não comentou. Então, a equipe de som, hein? Eu estava pensando em intimidá-los um pouco outro dia por atacarem um de nós, mas, para ser honesta, eles estavam fracos demais para ser divertido caçá-los. Eles têm algumas técnicas específicas, aquela coisa do braço forte que o líder tem era meio interessante. E um deles até tinha um jutsu de vento que é muito parecido com o seu refletiu tentem, mas sim, eles não eram tão fortes para ser honesto. Lee poderia ter derrotado todos os 3 facilmente se tivesse tirado os pesos. Deveria ter feito isso antes dos exames começarem na verdade. Daiki revirou os olhos. Lee definitivamente tinha força para ser um Chunin, mas lhe faltava completamente a mentalidade. Verdade, embora ele tenha suas razões, por mais tolas que pareçam para alguns, Tenten deu de ombros novamente, honestamente, elas eram meio irritantes. Achavam que eram o máximo por se unirem contra aquela garota de cabelo rosa, Sakura, eu acho? Não precisávamos no final porque parece que ela é sua amiga, porque ela usou aquele seu jutsu. Daiki piscou, ela fez? Sim, ela foi pega por aquela garota do som agarrando seu cabelo, e a vadia idiota começou a reclamar sobre seu cabelo longo, apesar de ter um cabelo ainda mais longo, mas não ficou falando besteira por muito tempo. Tenten rosnou antes de bufar, a garota Sakura cortou o cabelo dela. Então usou como uma cortina de fumaça para atacar a vadia, deu um soco bem no estômago dela e usou seu jutsu nela. Provavelmente a teria matado se seu braço não tivesse quebrado como um galho no processo. Como esperado, ela não conseguiu lidar com o jutsu com sua força atual no braço. Mas ainda assim Sakura realmente derrubou Kim, e ela fez exatamente como ele disse, usou apenas quando tinha certeza de que acertaria. Bom para ela. O cara com o jutsu como seu ficou completamente louco ao ver isso, ficou furioso porque ela o copiou e tal, foi meio patético na verdade, continuou Tenten. Ele tentou atacá-la com o seu próprio jutsu, mas ela disparou seu jutsu com o outro braço, quebrou-o também, eu acho, mas conseguiu bloquear o dele com ele. Então o garoto Uchiha acordou, tinha algumas tatuagens estranhas, seu chakra ficou todo sujo e ele agiu como um psicopata total. Ele acabou matando o cara quando viu o que aconteceu com seu companheiro de equipe e depois com o cara do curativo que era o líder. Então Dozu e Zaku estavam mortos? Isso foi novo e um desenvolvimento inesperado. Ainda assim, aquele garoto Uchiha ficou realmente instável por um tempo. Quase nos chamou para uma briga também antes que o garoto Naruto acordasse, continuou Tenten. O loiro fez um grande alarido sobre o cabelo mais curto de seu companheiro de equipe e o Uchiha saiu de qualquer fúria berserker em que estava e aquelas tatuagens estranhas. Seu chakra desagradável desapareceram muito rápido. Daiki franziu a testa pensativo. Isso vai mudar um pouco as coisas nas preliminares. Ele refletiu. Mas novamente a existência deles não era realmente tão importante no grande esquema das coisas. Dozu seria morto por Gaara fora da tela e Kin e Zaku apenas foram usados como sacrifícios do Edo Tensei. Orochimaru conseguia fazer quaisquer 2 sacrifícios, então eles não eram tão importantes assim. Não posso dizer que não estou feliz com o resultado, a garota de cabelo coque sorriu. Consegui colocar as mãos naquela manopla que o cara da bandagem tinha. Ele a chamou de braço da melodia, eu acho. Vai ser divertido aprender a usar no futuro. Outra mudança. Não exatamente uma grande, mas ainda assim outra mudança. E técnicas baseadas em som seriam super úteis para ela no futuro. Ele precisava de tempo para pensar nisso. Seus pensamentos foram desviados por mãos surpreendentemente suaves que agarraram sua cabeça e gentilmente a levantaram e direcionaram a parte de trás de seu crânio, para um par de coxas cheias, firmes, mas confortáveis. Daiki congelou. O que você está fazendo? Ele perguntou inexpressivamente, olhando diretamente para Tenten agora, de onde sua cabeça estava apoiada nas coxas dela.
Bem, acho que já que vai demorar um bom tempo até você poder se mover, eu posso muito bem deixar as coisas mais confortáveis para você. Ela sorriu para ele. Vamos lá. Você não pode dizer que um pervertido como você não fica feliz em ganhar um travesseiro de colo meu. Você não era exatamente tímido antes em elogiar minha. Vamos ser educados e dizer minha aparência. Ela estava dando em cima dele? Você poderia me ajudar a ir até a cama, sabia? Ele ressaltou. Eu posso, se você quiser. Tentem levantou uma sobrancelha desafiadoramente para ele. Não, estou bem aqui. Ele imediatamente recuou. Foi o que pensei. Ela bufou, seu sorriso se tornando irônico. Capítulo 112. Sério, não se pode subestimar as propriedades curativas de um travesseiro de colo. Daiki praticamente sentiu sua recuperação de chakra acelerar massivamente, 1000% a mais. Foi uma técnica de recuperação tão rápida que, em resposta às provocações de Tenten, ele conseguiu, com pura ousadia épica, rolar no lugar. De modo que ficou deitado de bruços sobre as coxas dela e pôde sentir toda a volúpia delas contra suas bochechas. Ele inspirou e depois expirou profundamente, cheira a vitória. Uma mão se enroscou em seus cabelos e dedos agarraram suas tranças curtas e espetadas, e ele viu seu rosto ser puxado para cima pelo aperto. Seu nariz praticamente enterrado na barriga tonificada de Tenten por um segundo antes de sua cabeça ser inclinada para cima e encontrar a morena olhando para ele. Uma sobrancelha erguida, olhar seco, sério? Ela brincou. Olhando para ela desse jeito, ele só conseguia ver metade do rosto dela, o resto estava bloqueado pela curva surpreendentemente grande dos melões dela. Bem, você provavelmente não sabe, sendo uma plebeia completa com ninjutsu médico. Mas travesseiros de colo são conhecidos por acelerar as taxas de recuperação em 100%, Daiki informou aprestativamente. Mas fazer isso de bruços com uma garota bonita aumenta isso 10 vezes mais. De alguma forma, seu olhar ficou ainda mais seco e sua outra sobrancelha se ergueu para se juntar à primeira. Você deve ser realmente ótima em missões de infiltração. Com a facilidade com que consegue mentir com uma cara tão séria. A garota mais velha de cabelo coque bofou. Não estou mentindo, lembra, eu tive que me mover para mudar de posição. Daiki sorriu para ela, prova de que funciona. Totalmente desavergonhada. Ela balançou a cabeça, soltando o cabelo dele e deixando o rosto dele cair contra suas coxas. Apesar de quão firmes e tonificadas elas eram, suas coxas também eram surpreendentemente macias de alguma forma. Que mistério! Não que ele estivesse reclamando. Você é uma ameaça total, ela continuou. Só posso imaginar a quantidade de garotas das quais você se aproveitou desse jeito e saiu impune só porque você é bonito e forte. Na verdade, nenhuma, ele disse, com a voz um pouco abafada por causa das coxas dela. Você é a única que já me deu um travesseiro de colo, fique orgulhosa. Ele poderia ter tirado vantagem de Nata provavelmente, mas não o faria. Ele apalpou Sakura, mas isso foi só para dar risada e para animá-la, e beliscar a bunda de Ino não contava. E Kurenai e Anko também não contavam, porque ele não poderia estar tirando vantagem delas quando elas livremente se ofereceram para montar em seu membro. A culpa era delas. Realmente, sua contenção era bastante admirável quando ele pensava nisso. Ele era um verdadeiro cavalheiro. Nossa, minha maior conquista até agora, Tenten respondeu com um bufo. Posso praticamente ver o Okage me dando um colete Chunin e uma lâmina de super chakra como recompensa agora mesmo. Quero dizer, se ela quiser ser minha doadora pessoal de travesseiros de colo, essa é uma recompensa fácil, ele riu mentalmente. Tenten era na verdade uma das mais adequadas para ser uma Chunin em sua faixa etária geral. Ela não era a mais forte nem a mais inteligente, mas era madura e atingiu um bom meio termo entre elas, tendo força e inteligência para o papel. Enquanto a maioria dos candidatos eram como Naruto, Sasuke e Lee, especificados para força e não tendo maturidade, ou pessoas como Shikamaru, que especificado para o papel de inteligência e não tinha força. O tema todo dos exames Chunin aqui era sobre aquela porcaria de céu e terra que o velho Sarutobi inventou. Apenas aqueles que possuíssem a habilidade mental e física necessária seriam promovidos. Engraçado como isso foi acenado para Shikamaru e mais ninguém. Então, novamente, o velho já estava morto e enterrado quando as promoções aconteceram. Ele provavelmente só foi promovido por causa de Azuma pressionando por isso e ninguém querendo dar um tapa no homem depois que ele perdeu seu pai. Era isso ou Shikaku pressionando por ele como comandante mais ou menos Jonin que pareciam as opções mais prováveis para Daiki. Ele se recusou a acreditar que os examinadores poderiam ser tão completamente idiotas a ponto de promovê-lo acima de todos os outros por sua exibição contra Temari. Nepotismo no seu melhor, com certeza. Bem, se ele acabasse como Okage, isso não aconteceria a menos que aquele garoto sombra com braços de macarrão passasse por um curso de moagem e ganhasse algum músculo. Nenhuma de suas equipes seria liderada em missões por um cara tão frágil. Honestamente, um cara tão desmotivado seria o último a ser promovido na sua faixa etária. Colete Chunin e lâmina de chakra, entendi. Daiki assentiu nas coxas de Tenten, parece uma boa troca para você como minha doadora pessoal de travesseiros de colo. Isso pode realmente fazer valer a pena ser Okage. Ele faria seus clones fazerem todo o trabalho enquanto ele relaxava com a cabeça no colo de Tenten. Ele precisaria totalmente encontrar uma saia transparente para ela usar, tipo uma de harém. Ele deveria ir até o daimyo ou algo assim para perguntar a ele sobre conseguir roupas de garota de harém. Não espere, uma roupa de dançarina do ventre ficaria muito melhor em Tenten. Da última vez que verifiquei, você não era Okage. Tenten ressaltou.
por enquanto, mas sou praticamente o próximo da fila, ele respondeu. Uau? E de onde você tirou essa ideia? A voz da garota de cabelo coque era suave quando ela perguntou, claramente descrente. Porque eu sou simplesmente incrível, ele sorriu para as coxas dela. Sem dúvida, se o Okage morresse ou renunciasse em breve, eles me escolheriam para substituí-lo. E você acordou com o rosto em uma tigela de cereal depois daquele sonho? Tentem bufou, ou você bateu a cabeça antes de eu te encontrar? Deixe-me verificar se há algum galo. Ele sentiu uma das mãos dela alcançar seu cabelo e gentilmente passar por suas madeixas escuras. Os haters vão odiar, mas isso é bom, ele respondeu distraidamente e apenas relaxou e aproveitou a sensação. Não era como se ele a culpasse por não acreditar nele. Afinal, ele tinha dificuldade em acreditar às vezes que ele era basicamente o próximo Okage e ele teve um tempo decente para processar isso agora. E Tenten não estava exatamente a par de toda a sua força e recursos, muito menos de suas habilidades de shuriken e coisas do tipo. Talvez sua cabeça seja apenas um grande caroço e é por isso que não consigo sentir nenhum aqui? Ela refletiu sarcasticamente enquanto continuava a passar os dedos gentilmente pelos cabelos curtos e espetados dele. Sua cabeça é grande o suficiente para isso. Vou te dar missões de nível D por um ano inteiro quando a verdade for revelada. Ele riu. Claro que sim, a garota de cabelo coque respondeu sarcasticamente. Diabo, vou te dizer uma coisa, se for verdade, eu te darei um travesseiro de colo quando você quiser. Oh, há muito em jogo. Daiki sorriu e virou um pouco a cabeça para poder olhar nos olhos dela. Eu sou bem possessivo, sabia? O que significa que não terei outro namorado quando isso acontecer, essas coxas aconchegantes serão minhas. Uau, ela revirou os olhos, acho que vou ficar presa com você então. Daiki piscou, antes que seu sorriso se alargasse até proporções de quem come merda. Isso parece uma proposta para mim, ele respondeu. Você é quem adora ter seu rosto entre minhas coxas. Tenten disse sem expressão. Toque. Entre outras coisas ele respondeu, mas é bom saber. É bom saber o quê? Ela franziu as sobrancelhas. Como meu jogo é bom, ele deu de ombros, algo que só o poder de recuperação do lendário travesseiro de colo lhe proporcionava. E que você está totalmente bem em ficar preso comigo. Seu sorriso atingiu proporções de merda. Apesar de quão fria ela tinha agido até então, Tenten não conseguiu evitar o leve rubor que suas bochechas adquiriram. Não vejo você reclamando disso, ela respondeu. Como se eu fosse Daiki Ryu, eu provavelmente seria um namorado de merda, mas não diria não para namorar você. Os lábios dela se curvaram. É mesmo, a garota mais velha de cabelos coque refletiu, antes de se abaixar para dar um tapinha no nariz dele. Guarde isso para depois dos exames, meu amor. Podemos tentar um pouco se você quiser, para ver se dá certo. Por mim, tudo bem, ele concordou. 2 horas depois, Daiki estava de pé novamente e se movendo novamente. Embora um pouco rígido, sua capacidade de chakra havia se recuperado completamente, o que era o que importava. Ele só se sentia como se tivesse tido um dia de trapaça e se empanturrado com um monte de junk food que entope artérias, cheia de sal e gordura super gordurosa. Como se ele tivesse dado uma mordida na bunda da mãe de Shoji. Não que ele faria isso. Havia algumas coisas que até o sempre destemido Daiki-sama tinha medo de encarar de frente. E este é o garoto que planeja salvar o mundo. Esobu gemeu. Daiki deu de ombros. Eu conheço meus limites, amigo. Ele respondeu mentalmente enquanto caminhava pelo corredor onde ficavam os quartos designados, com Tenten ao seu lado, ou melhor, um pouco na frente dele, levando-o até onde ficava a sala de sua equipe. E porque ele estava aproveitando seu corpo exausto para observá-la por trás. Foi apenas uma curta caminhada que levou menos de 30 segundos, cerca de 25 no máximo. E somente por causa do seu ritmo e do fato de que a equipe de Tenten havia reivindicado a sala mais distante no final do corredor por algum motivo. Daiki escolheu pessoalmente o primeiro. Ele não tinha ideia do porquê nenhuma das outras duas equipes tinha antes dele chegar aqui. Possivelmente alguma coisa estratégica ou algo assim, honestamente, ele não tinha certeza, já que não via nada de errado em pegar a primeira sala que encontrasse. Sabe, você tem certeza de que teve exaustão de chakra? Tenten olhou por cima do ombro para ele, forçando-o a levantar os olhos de onde ele estava admirando seu traseiro. Ela revirou os olhos, mas não comentou. Porque eu já tive exaustão de chakra antes, algumas vezes até, e fiquei de cama por dias me recuperando, só se passaram 2 horas e você já está de pé e andando. Suas coxas têm um toque mágico, o que posso dizer? Daiki deu de ombros com um sorriso. Ela lançou-lhe um olhar pensativo. Então é só alguma característica sua, talvez de linhagem? Ela refletiu. Sim, é chamado de Sexigan. Quando entro em contato com alguém incrível como você, todos os meus parâmetros aumentam em 1000%. Ele assentiu e revelou. Bem, guarde seu segredo se quiser. Tenten revirou os olhos e se virou. Embora não rápido o suficiente para esconder o rubor que se espalhou por suas bochechas mais uma vez com o elogio dele, eu vou arrancar isso de você em algum momento. Quer dizer, se você quer tanto saber, eu vou te contar. Para uma lap dance. Daiki sorriu. Tenten fez uma pausa e mais uma vez olhou por cima do ombro para ele, dando ao garoto mais novo um olhar inexpressivo. Calma um pouco, gata, ela respondeu secamente. Nós nem demos um beijo de verdade ainda, muito menos começamos a namorar e você quer pular direto para uma lap dance? Essa foi uma revelação bem interessante. Você não negou que poderia dar um, ele ressaltou. Além disso, o que é um beijo comparado a um aperto de mãos lascivo? Ele brincou.
Eles realmente ficaram de mãos dadas por um bom tempo durante o encontro que tiveram não muito tempo atrás. Que Kunoichi não daria uma lap dance. Tenten bufou com desprezo antes de se virar e continuar andando pelo salão. Daiki parou no meio do caminho e piscou. Ser capaz de dar uma lap dance é obrigatório para Kunoichi. Ele arregalou os olhos para ela. Aulas de sedução na academia eram realmente uma coisa? Ele achava que isso era apenas besteira, mas as meninas tinham algumas aulas separadas dos meninos. Ele precisaria perguntar ao velho Okage sobre isso. Além disso, se isso for verdade e ele se tornar Okage, ele certamente precisará revisar as habilidades de todas as belas Kunoichi. Para o bem de Konoha, é claro. Só para ter certeza de que estavam em boas condições e não enferrujados. Capítulo 113. Momentos depois, eles chegaram ao quarto do time Gai, e Tenten abriu a porta, mandando-o entrar. Daiki piscou diante do que encontrou. Eu meio que deveria ter esperado por isso, ele pensou. Neji estava sentado na beirada de uma das 3 camas, a mais próxima da parede e que parecia ter sido afastada um pouco das outras, enquanto lhe fazia flexões verticais com uma mão. 6.668, 6.669, o garoto de cabelo cortado em formato de tigela contou para si mesmo, antes de notar sua presença. Ah, Daiki-san, que bom ver você, como você tem passado? Parecia que ele tinha se dedicado bastante ao treinamento nas últimas 2 horas enquanto Tenten estava com ele. Eu fui bom, Lee, e você? Ele respondeu automaticamente. Desculpe, o que foi isso? Lee gritou de repente, tenho medo de não conseguir ouvir você, meus ouvidos foram danificados. Daiki se balançou para trás, assustado, apesar de tudo, com o barulho repentino. Neji suspirou irritado. Ele ouviu Tenten bater no rosto dele e então gemer. Por favor, conserte esse idiota. Ele parece bem para mim. Daiki deu de ombros, olhando por cima do ombro para o sorriso da garota de cabelo coque. Você não é tão engraçado quanto pensa, sabia? Ela disse, sem expressão. Por que todo mundo continua dizendo isso? Ele revirou os olhos. Primeiro Isobu, agora Tenten. Ele era hilário e as pessoas citavam tudo que ele dizia. Isso nunca aconteceu antes, nunca e nunca vai acontecer. A única pessoa que acha você engraçado é você mesmo. Isobu respondeu sem expressão, como hater que ele era. Tenten revirou os olhos de volta para ele, antes de se aproximar, abaixar-se e dar uma palmada no rosto de Lee. Eu disse para você pegar leve até ficar curado, não disse, seu idiota? Ela bufou, e o pegou com uma das mãos e o jogou na cama. O quê? Lee gritou em questionamento enquanto pousava na cama. Tenten isso não era muito jovem. Ela deu mais uma palmada no rosto dele, fazendo calar a boca. Por favor, fique quieto, ela gemeu, então virou a cabeça para lhe dar um olhar suplicante. Por favor, conserte-o para que ele possa voltar ao seu volume alto normal e não, isso. Veja, eu iria. Daiki parou de falar e deu de ombros, mas meus sentimentos foram feridos. Estou deprimido e como se vê, meu controle de chakra cai em 69 milhões % negativos quando estou triste. Sério? Ela lançou-lhe um olhar mortal. Você está fazendo isso porque eu disse que você não é engraçado? Ei, o que é esse olhar? Daiki sorriu por um breve segundo antes de soltar um suspiro falso de dor e agarrar o peito de forma exagerada, até mesmo se certificando de cambalear um pouco para trás só para aumentar o show e forçar suas pernas a tremerem. Quero que você saiba que fui ferido no coração, isso é um verdadeiro dano emocional. Vou cortar você, ela disse, sem expressão. Bem, meu controle de chakra está destruído e agora terei que me preocupar em ser atacado. Como vou usar ninjutsu médico desse jeito? Daiki retrucou. Eu te odeio tanto agora. De alguma forma, sua voz ficou ainda mais morta. Tipo, uau, se sua voz fosse um cadáver agora, estaria em pior condição do que o corpo de Shizui. Golf. Daiki agarrou seu peito com ainda mais força e cambaleou para trás, contra a porta. O dano emocional acabou de dobrar, controle de chakra negativo agora. O que está acontecendo? Lee tentou pular da cama, mas foi mantido no chão por Tenten que o empurrou para baixo. Daiki-san, meu amigo, você está bem. Tenten, apenas dê a ele o que ele quer. A cabeça de Neji virou-se mecanicamente para encará-la, seu olhar de alguma forma vazio, tornando-se ainda mais vazio. Ele tinha alguma habilidade real com seus globos oculares, com certeza. O que ele quiser, apenas dê a ele. O que quer que calhe a boca daquele idiota. Estou tão perto de furar meus próprios tímpanos. Como 69 bilhões são o dobro de 69 milhões. Isso é tão estúpido. Ela gemeu. Sua mente está em um estágio inferior ao meu, infelizmente. Meu cérebro existe em uma dimensão superior. Daiki respondeu, seus lábios se contraindo em um breve sorriso antes de escondê-lo novamente. As sobrancelhas de Tenten se contraíram. Ela percebeu isso completamente. Essa é a dimensão idiota? Ela perguntou, bufando. Oof! As pernas de Daiki cederam, e ele caiu no chão mole. Daiki-san! Lee gritou com os olhos arregalados de horror. É esse realmente meu destino? Que crueldade! Neji esfregou as têmporas, tentando massagear o que sem dúvida era uma dor de cabeça mortal. Tudo bem, eu desisto, você venceu, os ombros de Tenten caíram em derrota. A garota mais velha de cabelo coque fechou os olhos e respirou fundo. Quando ela exalou alguns momentos depois e abriu os olhos, um sorriso alegre e brilhante estava em seu rosto, e ela caminhou até Daiki, os quadris balançando. Daiki-sama. Daiki se animou.
Ele ficou realmente surpreso quando Tenten sentou-se corajosamente em seu colo, envolvendo os braços em volta do pescoço dele, trazendo uma das mãos para acariciar delicadamente seu rosto. Você é tão legal e forte, Daiki-sama, aposto que todos os outros caras aqui gostariam de ser como você. Ela sorriu afetadamente e tão bonito também. Isso tudo é verdade. Daiki assentiu, mas não vou mentir, uau, ela sabe atuar muito bem. Se ele não soubesse melhor, com certeza pensaria que estava lidando com uma Fanjiro do nível de Sakura ou Ino em seus auges de simplicidade em relação a Sasuke. E tão humilde, ela deu uma risadinha abafada, esmagando o lampejo de exasperação que apareceu em seu rosto por um breve momento habilmente. Você pode me fazer um favor, Daiki-sama, e por favor curar meu companheiro de equipe idiota? Isso significaria muito para mim, ela perguntou, inclinando-se para dar um beijo rápido e casto em sua bochecha, antes de se afastar para lhe dar um olhar suplicante. As mãos dele agarraram os quadris dela e em um movimento ele se levantou. E de repente eu estou totalmente curado, ele anunciou. Claro, eu vou consertar sua companheira de equipe para você, Tenten-chan, qualquer coisa por um fã. Você é o melhor, Daiki-sama. Ela disse animadamente, dando outro beijo rápido em sua bochecha antes de soltá-lo. Tenten-san? Daiki-san, o que está acontecendo? Lee gritou, estragando o momento. Tenten se encolheu. Daiki riu passando por ela. Não se preocupe com isso, garoto de colã. Ele acenou para o ninja de corte estilo arco ir embora. Ele notou que Neji estava lançando a ele e a Tenten um olhar horrorizado, sua cabeça virando dele para ela e vice-versa, para frente e para trás, como se não conseguisse entender o que tinha acabado de acontecer, mas enojado do mesmo jeito e sem saber a quem direcionar esse desgosto. Ele podia ver o rosto de Tenten queimando em vermelho vivo em sua visão periférica, mas sendo um cara generoso e tudo mais, ele não olhou para piorar a situação, nem comentou sobre isso. Em vez disso, ele formou um único selo de mão, de um de seus jutsus mais usados, e o chakra de cura verde começou a aquecer ao redor de suas mãos. Capítulo 114. Quando ele terminou de curar Lee, ele bateu em retirada apressada. Só para deixar Tenten se acalmar um pouco. Ela escondeu bem, mas seu constrangimento em bajular ele para aumentar seu ego para fazer o que ela pediu, machucou um pouco seu orgulho, e ela nocauteou Lee quando ele ainda estava tão alto quanto ele, como um sembon completo misturado com um medicamento para dormir, e o esfaqueou na perna. Bem, estava tudo bem, ela mesma poderia se curar disso. Ele não estava com medo nem nada, é claro, ele só queria deixá-la controlar suas emoções. Sério. Ok, então talvez ele tenha exagerado um pouco. Não me arrependo de nada. Daiki sorriu para si mesmo enquanto voltava para seu quarto, fechando a porta atrás de si. Talvez tenha envergonhado Tenten de fazer aquele pequeno ato, mas ele conseguiu ver um lado totalmente novo dela. Então valeu totalmente a pena. E tudo isso porque ela disse que você não era engraçado. Isobu bufou. Claramente uma mentira. Daiki deu de ombros. Só porque todos os outros tinham níveis tão baixos de humor, não significava que ele não era engraçado. Significava apenas que todos os outros eram muito burros. Claramente. Obviamente. Isso é uma ilusão maior do que Shukaku achar que pode enfrentar Kurama em uma luta. Isobu zombou. Ei, isso pode acontecer. Se Shukaku lutasse contra Kurama no deserto, ele teria vantagem. E por mais estupidamente poderoso que Kurama fosse, ele estava com apenas metade de sua força agora. Na melhor das hipóteses, então ele não duvidaria que Shukaku conseguisse uma vitória. Não, nem chegaria perto, Isobu o interrompeu. Mesmo com apenas metade da capacidade, Kurama ainda teria mais chakra do que os outros 8 de nós juntos. E enquanto quando se trata de vocês humanos, mais chakra não é realmente um indicador completo de força, é diferente para nós Biju. Quanto mais chakra temos, mais fortes, mais duráveis e mais rápidos somos em geral. E é claro, nenhum de nós chega perto da produção destrutiva de Kurama com um Bijudama. Mesmo agora, ele poderia formar um que poderia explodir uma ilha e toda a área ao redor facilmente. Shukaku não tem chance 1 contra 1 mesmo no deserto. Certo, Daiki tinha uma boa ideia de quão absurdamente forte Kurama era apenas por referência. Afinal, ele viu Kurama em sua primeira transformação Biju com Naruto, derrotou não apenas seu amigo Isobu, mas Matatabi, Sengoku, Koku, Saiken e Shomei. E mesmo com todos os 6 Bijudama combinados, Kurama ainda os enfrentou com força total, depois que eles tiveram uma vantagem inicial ao atacar os seus. Pobre Shukaku, cara da areia Gambari. Bem, pelo menos ele pode se orgulhar de ser um tanuki e ter a maior coragem de todos. Daiki refletiu. Nós Biju não temos genitália, eu já te disse isso antes, não é? Isobu bufou. Oh sim, pobre Shukaku-chan. De fato, Isobu riu, embora todos nós tenhamos habilidades bastante úteis e poderosas no final. O poder bruto e as forças de Kurama superam a versatilidade que temos sobre ele. Com força total, eu teria sorte se durasse alguns minutos em uma luta contra ele. Kurama era um trapaceiro tão quebrado. Op de 9 caudas, por favor, nerf. Eu preferiria que a pessoa a quem você está implorando não o fizesse. Isobu revirou os olhos. Essa força avassaladora será vital no futuro se as coisas forem para o inferno como você viu. Bem, sim. Mas Kurama era um verdadeiro ponto escuro. Não havia nada que Daiki pudesse fazer para fazê-lo cooperar com Naruto. Sua arrogância e ódio estavam lá em cima. Caberia ao próprio Naruto conquistar Kurama. Se ele conseguisse dessa vez. O melhor que o próprio Daiki poderia fazer era talvez ensinar Naruto a usar seus poderes como um Jinchuriki.
E isso também não será uma questão simples, Isobu apontou, afinal, estou trabalhando totalmente junto com você. Ele terá que lutar mentalmente com Kurama para controlar o chakra e resistir às tentativas do meu irmão de deixá-lo em uma fúria de sangue que atacará qualquer coisa à vista. Já mencionei o quanto te amo, amigo? Daiki respondeu. Sério, ele estava tão feliz por não precisar lidar com nada assim. Falso e gay, bufou a enorme tartaruga Biju. Como pode ser gay se você não tem um pau? Daiki gritou, surpreso com o meme da internet que de repente jogou seu fora. Um morto, aliás. Observar suas memórias através do seu subconsciente e aprender sobre sua cultura anterior é uma boa maneira de passar o tempo. Isobu não demonstrou nenhum arrependimento. Além disso, seguindo a lógica da cultura da sua vida anterior, eu me identifico como homem. Não, Daiki respondeu simplesmente. Eu tenho que dizer, porém, seu gosto por literatura e esses animes que você gostava de assistir mostram seu péssimo gosto. O Biju de 3 caudas o ignorou e continuou. Você assistiu tantos desses shows de harém por causa das garotas, mas rangeu os dentes de raiva pelos personagens principais por causa de quão covardes eles eram. Suponho que sua luxúria por garotas voluptuosas e o sonho infantil de um harém superaram sua total antipatia, especialmente por isso. Quem era mesmo? Tom Aolulo? Sim, esse é o nome dele, Daiki respondeu instantaneamente, bloqueando qualquer pensamento diferente. Também, novamente, não vamos fazer isso. Então ele não gostava que os fracotes que nunca foram proativos ou melhoraram em si mesmos tivessem todas essas garotas de primeira classe para si, o processassem. Ele não estava sozinho nesse gosto. Rosário Vampire foi a primeira série de harém que ele assistiu. O maior problema dele com eles era que eles deveriam ser um cara comum, mas não eram. Ele era um cara comum na outra vida. E ele não era nem de longe tão lamentável quanto aqueles palhaços. Oh, você está envergonhado? Que engraçado, se eu soubesse que trazer à tona seu gosto horrível para entretenimento fosse o suficiente para fazer isso, eu teria feito isso muito antes, Isobu riu. Divertido, embora se isso te faça se sentir melhor, eu acredito que você é muito superior a gente como esse Tom Aolulo. Sabe, isso não o fez se sentir melhor. Era como dizer que ele era mais interessante que um cocô de cachorro, coberto de moscas e assado no sol o dia inteiro. Acho que vou começar a trabalhar no meu novo selo. Ele assentiu para si mesmo. Ele tinha 2 dias até que as preliminares começassem. Ele estava ansioso para adicionar o poder do Sharingan de Shizui ao seu Shinkugan. A risada de Isobu ecoou em sua cabeça, distraindo-o. Maldita tartaruga, mano. Capítulo 115. Com o Sharingan agora em suas mãos, Daiki se dedicou totalmente ao desenvolvimento de seu novo selo. Seria o maior selo que ele já havia criado, usando tudo o que ele havia aprendido, combinando muitos dos selos poderosos que ele havia aprendido juntos, tomando não apenas o selo dos 4 símbolos, mas também seu selo do filtro de chakra, o selo de absorção de chakra, o selo da força dimensional, o selo de conversão da força vital e até mesmo a matriz de selo de composição básica de seu selo da estrela celestial. Pode ter soado simples, alegando que ele estava mais ou menos combinando-os, mas não era, nem perto. Para começar, fazê-los se encaixar era um desafio por si só, e isso sem levar em conta o fato de que ele precisava quebrar cada matriz de selo e escolher as partes certas de cada selo para unir, no processo tendo que editar para fazê-lo se encaixar com outros selos. 1 dia e meio depois de constante análise dos selos, experimentação, pesquisa e testes. E ele estava quase tão perto quanto quando começou. Isso não vai funcionar. Daiki gemeu, jogando para o lado um enorme pergaminho desenrolado, com uma tentativa de selo rabiscada no meio. Caiu na pilha de outros fracassos. A pilha que agora era mais alta que ele. Daiki esfregou os olhos. Isso é ainda mais complicado do que eu pensava que seria. Ele bufou. Ele sabia que não seria fácil, é claro. Mas ele ainda subestimou seriamente a escala do que estava fazendo. E isso sem levar em conta o fato de que ele iria colocar o selo em algo tão pequeno quanto um globo ocular. Afinal, havia um limite para o quanto uma matriz de vedação poderia ser bloqueada e miniaturizada. Mas valeu a pena o esforço. Se ou melhor, quando ele conseguisse, porque ele conseguiria, ele teria acesso a todas as habilidades do Sharingan. Percepção aprimorada, capacidade de previsão aumentada, cópia de técnica. E isso era apenas a base. Acima disso, ele teria acesso ao Mangekyou Sharingan de Shizui. Deixando de lado seu genjutsu de controle mental de merda, havia seu Susanoo. Com o Susanoo, ele podia executar o Majestic Atire Susanoo com Isobu em seu modo Biju completo. Além disso, ele poderia criar ainda mais armaduras com chakra com o método do pavão misterioso. Com tudo isso somado à estrutura absurdamente durável de Isobu, poucos seriam capazes de romper suas defesas. Ele se tornaria uma parede inquebrável, o mais resistente de todos os tanques. Seu estômago roncou, tirando-o de seus delírios de grandeza. Preciso comer alguma coisa. Daiki gemeu segurando seu estômago. Há quanto tempo ele não comia? 9h30, Isobu informou prestativamente. Tanto tempo? Embora ele pudesse ficar mais tempo sem comida se necessário, ele estava gastando muito chakra com o treinamento de seus clones e as tentativas de selamento, além de se concentrar com tudo que tinha. Assim, seu estômago começou a roncar mais rápido. Seus olhos se voltaram para o criado mudo que ele havia retirado de seu selo de força dimensional, onde alguns pratos vazios estavam empilhados.
Ele enviava um clone de vez em quando para trazer de volta alguma comida para o Mushit mastigar. Ele precisava de suas proteínas vitais, afinal, para seus músculos épicos. Agora que ele revisou as memórias que ele tinha obtido dos ditos clones, parecia que Ino e sua equipe tinham terminado o exame não muito tempo atrás. Bem, não muito tempo era relativo porque ele não tinha certeza de quanto tempo atrás isso foi. Ele os notou no refeitório. E parou para dizer oi e coisas do tipo. Ino ficou com o rosto totalmente vermelho quando ele fez isso. Temarili lançou olhares sujos quando seu clone flertou um pouco com Ino, enquanto Tenten o ignorou completamente. Ai! E seu clone avistou Kakashi, Azuma, Kurenai e alguns outros Jonin chegando na torre enquanto ele estava apenas dando uma olhada. Seu clone parecia ter sentido sua frustração e ficou tentado a ir ver se conseguia fazer com Kurenai. Ainda bem que ele não fez isso. Essas memórias o teriam distraído totalmente de sua experimentação com focas. O caminho do tesão não era bom para esse tipo de coisa. Embora talvez me livrar das pedras pudesse clarear um pouco minha cabeça, ele refletiu. Alguém bateu na porta fazendo-o parar. Talvez seja Kurenai agora, ele refletiu se animando. Chakra inundou seus olhos e ele espiou pela porta, apenas para suspirar de decepção quando se viu olhando para um livro laranja familiar carregando um espantalho de um olho só. Eka Kakashi. Por que teria sido Kurenai, seu idiota? A mulher tentou ao máximo se distanciar de você, para não ser amarrada de volta ao seu abraço. Isobu perguntou. Por essa razão, ela é aquela que continua voltando para mais. Daiki deu de ombros. Levantando-se, Daiki esticou as articulações rígidas e caminhou até a porta, abrindo-a. Yodaiki-chan. Kakashi o cumprimentou com um sorriso alegre e um aceno. Vá embora, estou ocupado. Daiki respondeu categoricamente. Ele não tinha desejo algum de se envolver com Kakashi. O que quer que o homem quisesse seria, para usar uma palavra de Shikamaru e seu clã, problemático. Foda-se esse barulho. Ah, você acha que tem escolha? Que fofo, Kakashi riu. Ainda assim, isso é maneira de falar com um bom mentor como eu. Tecnicamente, Kakashi tinha autoridade sobre ele, já que ele era um genin e Kakashi era, você sabe, um jonin de elite. Daiki também podia tecnicamente se transformar em seu modo Biju e Bijudama, o homem para fora da existência. Ele estava apenas dizendo, isso foi tudo. Quando eu fizer o Sharingan de Shizui funcionar direito, vou copiar e roubar todos os seus jutsus. Daiki jurou mentalmente enquanto em voz alta ele dizia, desde quando você é uma boa figura de mentor, eu ensinei mais jutsus para sua equipe do que para você. Ele brincou. O que posso dizer? Sou um criador de tendências, sou tão descolado e legal que não preciso ensinar pessoalmente, eles apenas aprendem com meu exemplo. Kakashi deu de ombros sem perder o ritmo. Nossa, como ele odiava lidar com esse cara. Provavelmente porque ele é uma das poucas pessoas que consegue ser tão desagradável quanto você, comentou Isobu. Daiki o ignorou. Afinal, ele não era nem de longe tão desagradável quanto Kakashi. Honestamente, com essa sua imaginação, é uma pena que você não se concentre em Genjutsu, você seria um mestre invicto nisso. Isobu bufou. Irmão tartaruga bobo. Ele simplesmente não entendia que Daiki era um cara muito pé no chão, gentil, generoso e extraordinariamente humilde. Se não fosse assim, ele estaria se gabando dos telhados, se gabando de tudo que tinha e esfregando todas as suas conquistas na cara de todo mundo. Afinal, ele era incrível pra caralho. Totalmente. Isso é o completo oposto de humilde. Só porque você não diz isso em voz alta não muda isso. Isobu gemeu. Daiki deu de ombros internamente, mas discordou. O que você quer? Perguntou ao vendedor de pornografia virgem do outro lado da porta do quarto. Um novo livro de Isha Isha, um filme de Isha Isha, o Mizukage estrelando o filme de Isha Isha, Gai parando de usar aquele colão horrível, mais novos livros de Isha Isha. Kakashi começou a tagarelar. Não chega, você não é tão engraçado quanto pensa, mano. Daiki o interrompeu. A panela encontra a chaleira. Eu sou engraçado. Você simplesmente não é inteligente o suficiente para entender meu humor, garoto. Kakashi deu de ombros, de qualquer forma, Sasuke. Naruto e Sakura terminaram o exame há pouco tempo. Daiki piscou. Isso foi novidade para ele. Ele olhou para trás, para um relógio na parede da sala que lhe foi fornecida. Ainda faltam umas boas 12 horas para a próxima parte dos exames começar e ele observou. Eles terminaram mais rápido do que na outra linha do tempo, ao que parece. Bom para eles. Bom para eles. O que isso tem a ver comigo? Daiki respondeu. Bem, é duplo. Naruto está exausto e dormindo agora, o homem informou, mas Sasuke e Sakura são diferentes. Sakura quebrou os pulsos e a equipe médica não vai intervir agora para os exames, a menos que seja uma ameaça à vida, para manter as coisas justas e tudo mais. Assim, Tenten disse algo sobre isso, não disse? Embora ele não soubesse que a equipe médica não iria intervir e curar as pessoas agora. Isso foi estranho. Embora isso explicasse parcialmente porque Tenten foi até ele para curar Lee em vez de levá-lo para a enfermaria. Você quer que eu a cure então? Daiki continuou. Veja, você não é tão burro quanto parece, afinal, o sorriso nos olhos de Kakashi ficou maior. De alguma forma, e quanto ao Sasuke, bem, tenho certeza de que você já sabe por que estou falando dele. O Hokage me disse que você interveio quando ele teve um pequeno encontro com um certo homem-cobra, afinal, e conseguiu entender um pouco sobre o selo amaldiçoado. Insultar minha aparência só mostra o quanto você é um virgem ciumento, Tineashi Peniscate, Daiki retrucou, antes de sorrir e cruzar os braços.
Então você veio me ver não só para curar um dos seus genin, mas também para ajudar a lidar com um selo que você não entende nada. Entendo. Você não é um grande jonin de elite, não é? Claro. Ele deixou de fora o fato de que foi pura sorte e conhecimento do mundo exterior que o fizeram entender o selo amaldiçoado. Você parece ter um fascínio por minhas façanhas sexuais e meu membro. Desculpa, garoto, eu não curto caras. Não importa quantos esteroides eles injetem em seus músculos, Kakashi ignorou suas palavras facilmente, mas eu não tenho problema em selar o selo amaldiçoado eu mesmo. Foi o Hokage que me disse para te levar junto. E quanto a Sakura, bem, jutsu de cura nunca foi meu forte. Ninjas médicos como você são um pouco frágeis e precisam ficar na retaguarda como suporte. Diferente de um lutador de linha de frente superpoderoso como eu. Daiki resistiu à vontade de estalar a língua em aborrecimento, só significa que o Hokage tem mais fé em mim do que em você, o que é realmente revelador. Você não foi ensinado pelo quarto Hokage, um dos maiores mestres de selos de todos os tempos. Ele disparou, e lutador da linha de frente. Isso é engraçado. Pessoas que não conseguem durar 15 minutos em uma luta adequada podem ser qualificadas para esse papel? Alguém tem uma pequena capacidade de chakra. Ele sorriu provocativamente. Maior que o seu, Kakashi não perdeu o ritmo, e Daiki teve que forçar sua sobrancelha a não tremer, de qualquer forma, por mais que eu ame esse nosso joguinho, garoto. Temo que não tenho tempo para me entregar às suas tentativas pobres de flertar comigo, então quanto vai me custar para levar essa festinha adiante? Eu gostaria de ter Sasuke e Sakura prontos para a próxima parte dos exames. Honestamente, ele não precisava de pagamento. Ele só estava falando merda e dando trabalho para o cara porque ele era um babaca. Sasuke era seu amigo e Sakura era um colírio para os olhos, provocando os dois de maneiras totalmente diferentes. Parecia um momento divertido agora, no que diz respeito a intervalos. Ainda assim, isso não significava que ele não extorquiria Kakashi com a opção disponível. E ele sabia exatamente o que queria do homem. Diga-me como você treinou suas invocações Ninken, e eu farei isso, ele respondeu. Ele pediria um jutsu de relâmpago, mas isso valia mais a pena para ele agora. A questão era que ele não precisaria deles tão cedo, pelo menos de Kakashi. Ele aprenderia com o próprio terceiro Hokage no mês seguinte. Aquele homem certamente sabia muitos jutsus de relâmpago que poderia ensinar a Daiki. Imaginei que você pediria um jutsu de relâmpago. Kakashi piscou e deu de ombros. Claro, tudo bem para mim, garoto. Vou escrever como fiz e te contar depois. Ótimo, Daiki sorriu. Onde está seu time então? Ele perguntou. Ele podia muito bem ir direto ao ponto. Sakura está com Naruto no quarto deles, Kakashi respondeu. Quanto a Sasuke, ele está me esperando agora. Ele foi autorizado a ser examinado na enfermaria por causa do selo amaldiçoado. Em breve o levarei para um quarto específico para aplicar o método de selamento maligno. Tenho certeza de que você conseguirá encontrar o caminho até lá com esses seus olhos quando terminar com Sakura. Certo, então me indique o quarto deles por enquanto. Daiki deu de ombros. O método de selamento do mal, hein? Ele refletiu internamente. Esse era um que ele não tinha conseguido encontrar um exemplo. Então ele poderia aprender tudo sobre isso observando Kakashi e ver se havia alguma parte dele que ele pudesse usar para si mesmo. Capítulo 116. Depois de deixar Daiki saber qual quarto Sakura e Naruto estavam ocupando, Kakashi desapareceu alegremente com o Shunshin, indo embora. Provavelmente para tirar sarro de Sasuke enquanto esperavam que ele curasse Sakura. Esse cara é bom. Daiki aceitou a contragosto. Ele tinha um contra-ataque para literalmente tudo que o Tangenin jogava nele, verbalmente pelo menos. Ao que parecia, ele teria que trabalhar em seu material se quisesse acabar com o famoso ninja copiador. Só mais uma coisa para acrescentar à rotina. Como sempre, a rotina era eterna. Tirando Kakashi da cabeça, Daiki seguiu em direção à sala que lhe foi indicada, no final do corredor. A equipe 7 parecia ter escolhido uma sala perto do meio. Não que eles iriam aproveitar muito. Parecia que faltavam apenas aproximadamente 12 horas ou mais antes do segundo round terminar e o terceiro round começar. Mas, de qualquer forma, os quartos eram uma porcaria. Parando em frente à porta, ele a envolveu com os nós dos dedos. Ele provavelmente poderia ter simplesmente entrado e dado um bom susto em Sakura para dar risada, mas ele tinha modos. Às vezes, entre. A voz de Sakura gritou, ecoando atrás da porta. Aceitando o convite, Daiki abriu a porta e entrou, fechando-a atrás de si. Ele foi imediatamente recebido por um ronco alto. Naruto estava na cama mais próxima do banheiro, dormindo profundamente, esparramado desleixadamente, baba escorrendo de sua boca, pelo queixo no travesseiro que ele estava aconchegado. A própria Sakura estava sentada na beirada da cama do meio, com os dois braços presos por uma tipóia feita de bandagens. Daiki, ela piscou, parecendo surpresa ao vê-lo. O que você está fazendo aqui? O que você acha que estou fazendo aqui? Ele levantou uma sobrancelha para ela. Obviamente estou aqui para dar uma olhada na minha amiga de cabelo rosa favorita. Eu sou a única garota de cabelo rosa que você conhece, não é exatamente uma cor de cabelo comum. Ela respondeu, lançando-lhe um olhar inexpressivo. Que você saiba, ele deu de ombros. Na verdade, havia alguma outra garota de cabelo rosa por aí? Ele realmente não conseguia se lembrar de nenhuma. A mais próxima provavelmente foi Tayuya ou Karin. Sakura suspirou. Se você está aqui só para me provocar, então não estou com vontade, ela respondeu. Então lançou-lhe um pequeno olhar furioso. Além disso, ainda não estou feliz com você. Você me apalpou e me deu um tapa na bunda antes de sair correndo, ela o lembrou.
Sim, de fato, bons tempos, Daiki assentiu sabiamente, mas por mais divertido que seja te irritar, não estou aqui para te irritar por diversão. Ela levantou uma sobrancelha cética. E por que você está aqui então? Ele ergueu uma das sobrancelhas em resposta antes de formar um único selo de mão, com chakra de cura verde quente cobrindo suas mãos. Ele lançou um olhar claro ao chakra de cura antes de olhá-la nos olhos. Oh, Sakura piscou ao perceber. Espera, como você sabia que eu estava ferida? Ela questionou. Ele ficou tentado a dizer a ela que os viu através das paredes e mexer um pouco com ela. Ver se ela tinha ficado nua enquanto estava naquele quarto e deixá-la toda envergonhada. Mas, provavelmente era melhor curá-la primeiro e depois provocá-la. Prioridades e tudo mais. Ele se aproximou e sentou na cama ao lado dela. Kakashi passou por aqui e me contou. Daiki respondeu. Embora eu já soubesse que você estava ferido antes dele aparecer, ouvi dizer que você fez um bom trabalho na floresta. Até mesmo derrotou um daqueles genin do som. Como você sabia disso? Perguntou a garota de cabelo rosa, antes de piscar e congelar. Espera, você estava assistindo? Não, tentem me disse e ela respondeu. Vire-se para me encarar. A garota de cabelo coque do time de Lee-san. Ela perguntou e fez o que ele disse, sentando-se completamente na cama e virando-se para encará-lo, cruzando as pernas. É esse mesmo, na verdade eu terminei pouco depois de deixar vocês, fiquei entediado porque não tinha ninguém interessante para lutar. Daiki respondeu dando de ombros antes de se esticar, colocando suas mãos sobre as dela e direcionando o chakra verde de cura para elas. Houve uma reação imediata. Sakura suspirou aliviada quando o jutsu místico da palma entorpeceu a dor em seus braços. E Daiki assobiou quando deu uma boa olhada no dano que ela havia causado a si mesma. Seus pulsos foram quebrados, é claro, mas além disso, havia múltiplas fraturas que se espalhavam das mãos até os antebraços. Melhor? Ele sorriu para ela. Muito obrigada, ela sorriu, seu rosto parecendo muito menos tenso agora. E eu realmente preciso agradecer pelo jutsu que você me deu sem ele. Eu não teria sido capaz de derrotar aquela garota do som maldosa e eles poderiam ter nos matado antes que Sasuke-kun acordasse. Não tem problema, eu sou um cara generoso assim e ele dispensou o agradecimento dela, antes que seu sorriso se tornasse travesso. Mas se você estiver decidida a me agradecer, eu sou um grande fã de danças eróticas. Sakura suspirou, e você estragou tudo. Ei, pelo menos eu sou consistente, ele deu de ombros. Além disso, eu estou brincando, de qualquer forma, embora eu adorasse uma lap dance sua e dessa sua bunda incrível, eu só estou te dando trabalho para dar risada. Não, acho que é exatamente isso que você quer me dar. Ela respondeu, com a voz seca e as sobrancelhas erguidas quase desafiadoramente. Ele piscou realmente surpreso e quase surpreso por Sakura ter feito algumas insinuações em sua direção. Sakura com essa brincadeira, hein? Legal. Bem, você não está errado, Daiki riu, eu adoraria te dar uma surra de verdade. A noite toda, na verdade. Estou livre agora, na verdade, se você estiver afim. Você é um pervertido, ela bufou, balançando a cabeça. Honestamente, você deveria ter mais cuidado. O que você faria se eu aceitasse? E não, me foder não é uma resposta aceitável, estou falando de depois desse fato. Daiki abriu a boca para responder, antes de fazer uma pausa. Ele não esperava que ela fosse tão direta sobre isso, que seu truque. E também, porque ele realmente não tinha uma resposta para isso. Levá-la para a cama e fazê-la gritar seu nome aos céus era uma coisa. Mas o fato posterior era algo diferente. Primeiro, ele não podia prometer nada a ela. Porque ele já tinha mais ou menos combinado as coisas com Tenten para ver como o relacionamento deles iria progredir. Capítulo 117. É esse o meu ponto. Sakura revirou os olhos, tirando de seus pensamentos, sabe? Você me contou algumas verdades duras sobre Sasuke-kun e meus pensamentos ingênuos sobre amá-lo na floresta. Mas isso não é mais um caso de o pote chamando a chaleira de preta agora? Você flerta tão livremente com as garotas, espalha sua atenção por todos os lados, mas não consegue se concentrar em apenas uma. Então, novamente, talvez você não esteja interessado em amor ou em um relacionamento e só queira dormir por aí. Eu não estou realmente interessado nisso. E isso tomou um rumo que ele não esperava. Razão e lógica, suas maiores fraquezas. Como ela sabia? Na verdade, levou alguns minutos para que ele organizasse seus pensamentos em resposta. Sinceramente, você está apenas parcialmente certo, Daiki respondeu, suspirando. Eu quero dormir com qualquer um. Sim, a maioria dos caras da nossa idade quer, mas isso não significa que eu não esteja interessado em um relacionamento. Eu mesmo estou testando as águas, sabe? Para ver com quem eu me dou bem. Além disso, ele ficou meio surpreso sobre o quão razoável ela estava sendo sobre sua paixão por Sasuke. Ele meio que esperava que ela se firmasse mais, ela passou anos achando que estava perdidamente apaixonada pelo cara, afinal, concedido na outra linha do tempo, ela percebeu que sua paixão era completamente infantil e não amor verdadeiro, se ele se lembrava bem. E sua paixão se transformou em afeição real mais tarde, apesar de Sasuke ser um traidor. E ela já era mais velha aqui do que ali. Ainda assim, estou mais surpreso de você sequer falar sobre a possibilidade de estar lá, ele ressaltou. O que com você gostando de Sasuke e tudo mais? Acho que somos dois hipócritas então, Sakura bufou com desprezo, o que posso dizer? Essas suas duras verdades me atingiram, você aparentemente sabe muito mais sobre Sasuke-kun do que eu. Você está mais próximo dele do que eu já estive e provavelmente estarei, e eu nem sou o tipo dele.
É engraçado como uma única pequena luta até a morte com um ninja inimigo pode colocar as coisas em perspectiva, e isso simplesmente fez minha mente devagar. Sobre? Ele perguntou, levantando uma sobrancelha com interesse. Algumas coisas ela deu de ombros. Quão inútil e fraca eu sou comparada a Naruto e Sasuke-kun, como eu não tenho sido séria o suficiente. Pensando nas más decisões que tomei em relação a Sasuke com você. Sua segunda sobrancelha se juntou à primeira, seu interesse totalmente despertado agora. Daiki repetiu de soslaio. Lindos olhos verde esmeralda encararam os dele e Sakura lhe deu um meio sorriso. Sasuke-kun nunca demonstrou um pingo de interesse em mim olhando para trás. Não importa o que eu fizesse, ela respondeu, mas você demonstrou, na verdade você não poderia tornar seu interesse mais flagrante. Você é bonito, forte e bem-sucedido, me ajude. Mesmo que você seja um pervertido sobre isso. Então sim, minha mente vagou e eu pensei, e se eu tentasse ir atrás de você? Bem, isso foi inesperado. Mas não é nada indesejável. Claro, então eu me lembrei. Você parece querer apenas me levar para a cama. Ela continuou dando de ombros, então bufou, e eu percebi o quão superficial eu estava sendo. Estou jogando principalmente para dar risada, sabia? Daiki suspirou e respondeu sério. Não era realmente hora para piadas, claro. Eu quero ir para a cama com você se for totalmente honesto, mas isso é só instinto. Porque você é gostosa. Você não é perfeita, mas ninguém é, para ser honesto, você tem seus problemas, mas já posso vê-lo saindo de você. Na verdade, agora ele sentia mais como se estivesse lidando com Shippuden Sakura, em vez de antes do salto temporal. Em termos de idade, ela tinha apenas alguns meses a menos que Sakura Shippuden no começo, e apesar de estar com a mesma roupa de antes do time Skip, ela estava se parecendo mais com Shippuden também, especialmente agora que seu cabelo estava curto. Era o que? Outubro agora? Se ele se lembrava bem, o aniversário dela era em março, então faltavam 6 meses para ela completar 15 anos. Sakura riu levemente. Veja bem, se você estivesse falando sério o tempo todo, eu poderia ter ido com tudo e ido atrás de você. Ela provocou. Mas isso seria tão chato. Daiki riu junto, eu já fazia coisas sérias antes, lembra? Na verdade, durante toda a academia, a vida é muito mais divertida agora que mudei as coisas. Eles entraram em uma conversa fácil e mais confortável depois disso, enquanto ele continuava a curá-la. Ele perguntou principalmente sobre o que aconteceu com eles na floresta depois que ele foi embora e conseguiu mais ou menos a história completa do que aconteceu. O que mais ou menos condizia com o que ele já sabia e com o que Tenten lhe disse. Depois disso, eles pegaram o pergaminho da equipe de som e continuaram, lutando aqui e ali, antes de encontrarem Kabuto, que havia sido separado de sua equipe. E a partir daí, as coisas progrediram como ele se lembrava, com eles correndo para um dos outros times da chuva, Sasuke sendo incapaz de fazer qualquer coisa. O mesmo com Sakura, já que ela estava ferida, com pulsos quebrados e tudo, e Naruto os carregando para a vitória. Embora aparentemente ele tenha tido muito mais facilidade para vencer dessa vez e os derrotou em cerca de 10 minutos. Provavelmente porque ele não precisava se preocupar com seu chakra sendo roubado do selo dos 5 elementos. Daiki refletiu interiormente. E também porque ele aparentemente foi capaz de encurralar os clones do Shinobi da chuva com o estilo terra, barreira, tornando mais fácil pegá-los e dizer que eram todos falsos. Antes que ele percebesse, mais de meia hora se passou e ele finalmente terminou de curá-la, cuidando dos pulsos quebrados e das fraturas que iam das mãos até os antebraços. Ninjutsu médico é realmente incrível, meus braços estão praticamente curados. Sakura flexionou as mãos após remover suas tipoias quando ele terminou. Sim, é super útil, Daiki assentiu. Eu cuidei de todos os seus ferimentos, mas seus braços podem estar um pouco sensíveis. Então não esforce muito por enquanto e apenas descanse até o próximo exame começar. Tudo bem, farei isso, ela assentiu, antes de olhar para suas mãos pensativamente. Ei, você acha que eu seria capaz de aprender ninjutsu médico também? Sim, Daiki respondeu instantaneamente. Sakura piscou, isso foi rápido. Ela observou, parecendo surpresa. Eu sei o quão bom você é, ele deu de ombros. Não duvido que você consiga aprender ninjutsu médico facilmente, caramba. Eu não ficaria surpreso se você tivesse um talento real para isso. Talvez você possa até rivalizar com Tsunade um dia se você se esforçar. Claro, ele já sabia que ela tinha e poderia fazer isso. Ela tinha o potencial de ser a melhor ninja médica do mundo, rivalizada apenas pela própria Tsunade. As bochechas dela ficaram vermelhas com as palavras dele. Você acha? Ela perguntou. Não tenho dúvidas, ele confirmou com um sorriso. O rubor aumentou, e um sorriso bonito se espalhou pelo seu rosto. Viu, você consegue ser charmosa quando quer. Sakura provocou, deixando escapar uma risadinha. O que você quer dizer? Eu sou sempre charmoso. O sorriso de Daiki se alargou e ele lhe deu uma piscadela. Só você pensa isso, ela balançou a cabeça e olhou para ele, com um lindo sorriso, obrigada. Não tem problema, passar um tempo sozinho com você é um bom negócio em ele foi interrompido por um ronco retumbante vindo de uma certa loira de cabelo espetado, bem, principalmente sozinho, ele emendou. Sakura olhou por cima do ombro e lançou um olhar seco para a loira adormecida. Bem, ele mereceu o descanso, eu acho. Ele realmente nos ajudou no final, ela refletiu antes de se virar para olhar para Daiki. E eu não me importaria de fazer isso de novo algum dia. Me ligue quando quiser, Daiki deu de ombros. Posso até ajudar você a começar a aprender ninjutsu médico se quiser. Deixe-me adivinhar, em troca de uma lap dance,
O lindo sorriso da garota de cabelo rosa se tornou provocador. Bem, eu definitivamente não diria não. Ele sorriu. Seu sorriso provocador ficou ainda mais largo. Vou pensar sobre isso, ela respondeu, dando um passo à frente e surpreendendo-o ao ficar na ponta dos pés e dar um beijo em sua bochecha. Por enquanto, tenho ordens médicas para descansar, então vou dormir um pouco, então é hora de você ir embora. Ou eu poderia me juntar a você. Ele balançou as sobrancelhas. Não haveria sono ou descanso envolvido, certo? Ela bufou, passando por ele e abrindo a porta, então, tchau por enquanto, garoto pervertido. Justo. Ele riu, virando-se e saindo pela porta. Pouco antes de passar por ela, ele estendeu a mão mais rápido do que ela conseguia reagir, pegou uma boa e grande mão de sua bunda e apertou, só pegando meu pagamento. Ele sorriu largamente. Ele esperava ter que desviar de um soco, mas Sakura mal reagiu, e apenas levantou uma sobrancelha para ele. Eu sabia que você ia fazer isso. Ela bufou. E ainda assim ela não tentou impedi-lo, nem tentou remover sua mão. Ele deu outra palpada forte na nádega cheia e redonda dela, e o sorriso se alargou. Sakura suspirou. Se você deixar essa mão aí por muito mais tempo, eu vou ficar com ela. Ela disse secamente. Ele deu outro aperto gostoso na bunda dela, sentindo a bochecha saltitante que enchia sua palma. Antes de soltar, estou tentado a deixar, mas infelizmente, aquele cara chato. O Kakashi precisa que eu faça outra coisa por ele. Ele bufou, saindo para o corredor. Que pena, Sakura fez beicinho de repente para ele, apoiando-se na porta. Eu estava gostando daquilo e estava pensando em te dar uma lap dance. E outra confirmação de que uma kunoichi poderia dar uma lap dance. Sério, o que eles ensinavam naquelas aulas só de kunoichi? Mas o mais importante. Sério, seus olhos brilharam de excitação. Não, você não é tão sortudo assim, amigo. Sakura bufou e prontamente fechou a porta na cara dele. Isso não é legal, Sakura. Ele gritou através da porta. Estou encharcada de suor e essa calcinha que estou usando está me incomodando, eu realmente deveria tirá-la. Sua voz ecoou de volta, definitivamente provocadora. Isso não é justo. Isso não é nada justo. É claro que ele poderia simplesmente espiar pela porta e se proteger com seu Shinkugan, mas isso significaria que ele perderia. Maldito Kakashi. Daiki bufou, reunindo sua poderosa força de vontade e autocontrole e indo embora. Não foi realmente culpa do ninja da cópia, mas foi bom culpar Kakashi. Capítulo 118. O que a maioria das pessoas que atualmente visitam a torre no meio da Floresta da Morte provavelmente não sabia. A torre em si tinha um subsolo. O próprio Daiki também não saberia disso. Se não fosse pelo fato de que ele podia literalmente ver através de qualquer objeto sólido com apenas um olhar com seu Shinkugan. Então um olhar arrebatador revelou isso a ele durante seu primeiro dia na torre. E outro olhar penetrante depois que ele deixou Sakura para trás, revelou a ele que o subsolo era exatamente onde Kakashi e Sasuke estavam. Honestamente, encontrar a porta do porão levou mais tempo do que descobrir o paradeiro deles. Ele até parou um Chunin que passava pelos corredores e não tinha ideia do que ele estava falando. Na verdade, ele levou alguns minutos para localizar a porta. Porra, Kakashi, aquele preguiçoso não poderia fazer nada útil? Daiki, a propósito, a porta fica ali. Era tudo o que ele precisava dizer, mas não, como sempre, ele tinha que tornar as coisas muito mais difíceis do que precisavam ser, porque ele era um babaca. Não havia nem escadas, só uma pequena colina inclinada. Era sutil como o inferno, a ponto de ele não perceber algumas vezes ao procurar com os olhos. O nível do porão em si era estranho. Era realmente apenas uma sala grande e maciça, cheia de pilares subindo até o teto. Ele não tinha a mínima ideia de qual era o propósito daquele lugar. Claro, ele também não se importava. Embora com todos aqueles pilares enormes e resistentes ao redor, seu melhor palpite era que era um lugar usado para acorrentar animais enormes. O que fazia um pouco de sentido considerando todas as feras enormes na Floresta da Morte. Embora o porquê ainda lhe fizesse alusão. Ele encontrou Sasuke e Kakashi bem rápido, andando pela enorme sala no porão em direção a eles. Seus olhos lhe revelaram, no entanto, que havia um quarto na sala. Escondido no subsolo, não muito longe de Sasuke e Kakashi, sua presença completamente oculta. Daiki escondeu uma careta. Porra, Orochimaru. Ele fez questão de não olhar diretamente para o homem, nem encará-lo e deixar transparecer que sabia que ele estava ali. Ele não queria assustar o homem para agir, com o que ele revelou no outro dia, ele poderia sentir que seus planos estavam em risco e tentar sequestrar Sasuke aqui e agora. Seu olhar amarelo serpentino seguiu com interesse, e Daiki o ignorou o melhor que pôde enquanto se dirigia até seu amigo e o idiota copiador. Merda, eu nem considerei isso. Daiki xingou internamente. Ele havia deixado Sasuke e seu time para trás na floresta, depois de mostrar que era capaz de destruir o fragmento de alma de Orochimaru no celo amaldiçoado. Ele nem sequer havia considerado o fato de que o homem poderia ter levado Sasuke por causa de Daiki, e não correr o risco de perder seu futuro receptáculo. Que idiotice da parte dele. Ele precisaria pensar um pouco mais nas coisas. Ele teve sorte dessa vez, mas as consequências de suas ações precisavam ser mais compreendidas. Mas ele deixou isso de lado por enquanto se aproximava da dupla de alunos e professores que o esperavam. Ora, se não é o pequeno Tim e ele seria um criminoso. Daiki disse em saudação ao alcançá-los.
Era uma visão estranha. Enquanto Kakashi estava o mesmo de sempre, Sasuke estava ajoelhado dentro de um círculo de selamento no chão, sem camisa. Linhas de kanji de selamento estavam pintadas por todo o seu torso, descendo como correntes até o chão, continuando por alguns metros, antes de se estenderem e se espalharem por vários pilares. Então esse era o conjunto de selos do método de selamento do mal? Ou melhor, eram selos de compressão estendidos, espalhados sobre uma superfície maior para facilitar a compressão da matriz do selo em um alvo menor. Isso mostrou a falta de habilidade de Kakashi quando se tratava de selamento, porque apenas com uma rápida olhada, ele já tinha uma compreensão razoável do método de selamento do mal. Eu poderia aplicar isso com apenas uma fração do espaço, ele refletiu. Mas isso era algo que ele não tinha considerado. Usar uma ferramenta de amador, que seria semelhante a alguém traçando outro desenho e se autodenominando um artista em escala, para aplicar um selo. Com esse método, eu poderia usá-lo para comprimir os selos dos meus olhos, ele refletiu. Acho que ele está falando com você, Sasuke. Kakashi refletiu, virando distraidamente uma página em seu livro obsceno. Simplesmente ignore, ele diz coisas aleatórias que ninguém entende o tempo todo. Sasuke revirou os olhos de Onix e olhou para Daiki, com o senho franzido. TCH? Então você está totalmente bem, ao contrário de mim, aparentemente. Sakura te contou então? Ele perguntou em resposta. Sim, Sasuke estalou a língua, me disse que você se livrou da dor daquele selo, diferente de mim, bem rápido e então o tornou seu. Até usou o aumento de poder que ele lhe deu para explodir aquele tal de Orochimaru. Bem, quase certo, se fosse tão fácil matá-lo, ele não teria durado até aqui. Ele escapou do meu jutsu sem nenhum problema. Daiki deu de ombros. Quanto ao selo amaldiçoado, bem, digamos que eu sou apenas diferente de você, ele acrescentou. E deu a Sasuke um olhar penetrante antes de tocar o lado direito do peito com o polegar. Os olhos de Sasuke se arregalaram um pouco, antes que ele rapidamente disfarçasse seu olhar surpreso, retornando à sua expressão impassível de sempre. Entendo. Sua carranca se aprofundou. Kakashi levantou os olhos do livro para a conversa silenciosa, antes de dar de ombros. Então, o Hokage me disse que você tem uma maneira de não apenas lidar com os problemas do selo amaldiçoado, tornando-o seguro para uso, mas também melhorando-o. Bem, obviamente o velho contaria isso a Kakashi. Não exatamente, eu mesmo fiz o meu seguro para uso e o melhorei, na verdade, pelas minhas estimativas. O aumento de poder que ele me dá foi aumentado em um pouco mais de 50%, respondeu Daiki. O problema é que a maneira como tornei seguro para mim não é algo que eu possa replicar para mais ninguém. Kakashi levantou a sobrancelha e lançou-lhe um olhar inquisitivo. Se o Hokage lhe contou isso, sem dúvida ele lhe contou que ele poderia fazer algo sobre o fragmento de alma de Orochimaru em outros selos também. Ele estava apenas adiando isso por enquanto. Deixe isso de lado por enquanto. Daiki projetou seu chakra em uma mensagem e a direcionou para a mente de Kakashi. Bem, isso é decepcionante, Kakashi refletiu. Você é realmente inútil aqui, hein? Ele provocou. Como se você fosse alguém para falar. Olha a bagunça desse conjunto de selamento, Daiki zombou. Eu poderia fazer esse selo em algumas horas e aplicá-lo apenas com meu chakra, e você deveria ser um aluno do Yondame Hokage, um dos maiores especialistas em selamento que já existiu, provavelmente o melhor fora do período do clã Uzumaki. Clã Uzumaki? Os olhos de Sasuke se arregalaram um pouco, ele parecia um pouco chocado ao saber de tal coisa. Sim, extintos agora, exceto por alguns como Naruto, mas costumávamos ser aliados deles, na verdade ainda usamos o símbolo deles. Daiki apontou com o polegar para o casaco de Kakashi, apontando para onde o redemoinho Uzumaki estava exibido orgulhosamente. Eles eram conhecidos por terem uma vitalidade absurda, chakra e resistência poderosos e por serem monstros absolutos quando se tratava de artes de selamento. Tão bons que até me faziam parecer um amador e eu sou incrivelmente incrível. Vitalidade absurda, chakra e resistência poderosos, hein? Assim como Naruto. Sasuke refletiu pensativamente. Sim, honestamente as chances são de que Naruto possa ser o último de seu clã como você. Daiki apontou, na verdade, eu sei que você é um péssimo professor e todo Kakashi. Mas por que você não tentou pelo menos fazê-lo começar no básico? Ele pode ser espástico, mas seu talento real é algo que só um idiota deixaria passar. Você parece saber muito sobre o clã Uzumaki e Naruto em geral. Kakashi apontou em vez de responder, sempre correndo atrás desse idiota. Nossa aliança com o clã Uzumaki está bem estabelecida em livros didáticos mais antigos e que palhaço seguiria as artes de selamento sem conhecer os maiores mestres da arte? Daiki respondeu com um encolher de ombros. Droga, você nem precisa ensiná-lo, se você apenas dissesse que ele tinha um clã e que eles eram especializados em selos. Ele mesmo seguiria. Era tanto quanto o loiro desejava uma família, que mesmo por apenas uma conexão com seu clã ele iria atrás de tudo. Simplesmente não me ocorreu. Kakashi o dispensou com um gesto brando. Esse cara. Ignore Kakashi, eu vou contar a ele sobre isso quando o exame terminar, para que ele não fique obcecado com isso na próxima rodada. Sasuke interrompeu. Agora chega dessa porcaria, podemos nos apressar? Vocês dois podem estar se divertindo brincando como idiotas, mas eu não estou me divertindo aqui ajoelhado com meu próprio sangue pintado em mim. Você é um estraga-prazeres, Sasuke. Kakashi fez beicinho. Mas, já que seu amiguinho é completamente inútil, acho que podemos ir logo. Não o Bijudama. Não o Bijudama. Eu quero foder Bijudama nele.
O olho de Daiki tremeu em aborrecimento. Ele até seria pragmático sobre isso e atiraria na direção de Orochimaru enquanto ele estava nisso. Livre-se de dois idiotas irritantes com uma bomba biju. E todos venceram, exceto Kakashi e Orochimaru. Mas quem se importava com eles? Você também destruiria a torre inteira e boa parte da área ao redor, Izobu acrescentou. Esse era um sacrifício que ele estava disposto a fazer, contanto que calasse Kakashi por um tempo. Tudo bem, prepare-se, Sasuke, isso pode doer um pouco. Kakashi disse, guardando seu livro e caminhando até ficar atrás de Sasuke e fazendo alguns selos de mão. Continue com isso. Sasuke começou, mas foi interrompido por Kakashi. Método de selamento maligno. Kakashi declarou, terminando seus selos de mão e pressionando sua mão contra o selo amaldiçoado no pescoço de Sasuke. Os olhos ônix do Uchiha se arregalaram e um uivo de agonia irrompeu de sua garganta quase imediatamente, seu corpo começando a convulsionar. O kanji de selamento se espalhou por suas costas, o chão e os pilares começaram a brilhar e se retraíram dos pilares, encolhendo do chão e recuando para suas costas. No momento em que tudo acabou, as enormes linhas de kanji desapareceram e foram substituídas por um anel de kanji de selamento circulando o selo amaldiçoado no pescoço de Sasuke. Kakashi tirou a mão das costas de Sasuke, e o garoto caiu no chão, suando profusamente e ofegando profunda e rapidamente com os olhos arregalados. Então, mesmo que o selo amaldiçoado desperte novamente, este selo irá suprimi-lo. Kakashi começou a explicar despreocupadamente e embora Sasuke, a base deste selo seja sua própria força de vontade, você tem que querer que ele funcione e não ser levado pela tentação do poder do selo amaldiçoado. Se você ceder e confiar em seu poder, o método de selamento maligno será inútil, então. Blá blá blá. Daiki o interrompeu revirando os olhos. Sasuke, se você confiar no selo, Orochimaru fará uma lavagem cerebral em você e tomará conta do seu corpo. Então não seja apenas uma vadiazinha. Eu já possuía esse selo de vadia e o tornei meu. Você não pode porque é muito fraco e inábil. É isso. Então se você tiver que confiar nele, significa apenas que você é um pedaço de lixo fraco no final e nunca chegará perto de Itachi. Honestamente, Kakashi não entendia Sasuke nem um pouco. A melhor maneira de fazê-lo não confiar no selo amaldiçoado era dar um tapa no orgulho dele e esfregar as bolas dele nele. Sasuke zombou de suas palavras, um sorriso irônico se espalhando por seu rosto ao ouvir as palavras de Daiki. Olha você agindo todo arrogante só porque tem um selo ruim que lhe dá um pequeno aumento de poder, ele disse. Não se esqueça com quem você está falando, perdedor, mesmo com esse selo, seus olhos e todas as suas outras pequenas vantagens. Eu ainda vou te dar uma surra em uma luta. Daiki se agachou na frente do outro garoto e sorriu. Palavra difícil. Vamos ver você provar. Ele respondeu. Vou esperar por você na final. Tentar acompanhar, hein? Vai ser divertido ver você falando tão alto quando eu estiver socando sua cara. Sasuke começou a responder, mesmo quando seus olhos escureceram e sua consciência o abandonou. Antes que seu rosto pudesse bater no chão, Daiki o pegou e colocou seu amigo em seu ombro. Ele mesmo manteria seguro. Se Orochimaru tentasse ir atrás dele e pegá-lo agora, ele o explodiria com força total. Embora quisesse manter seu status de Jinchuriki oculto, ele ficou surpreso ao descobrir que não hesitaria em liberar todo o seu poder como Sanbi Jinchuriki junto com seu selo da Estrela Celestial para mantê-lo a salvo de Orochimaru. Quando foi que me tornei tão tolo? Ele se perguntou distraidamente. Realmente era estranho. Inicialmente ele planejava usar apenas essas pessoas e Konoha como um todo para garantir que sobreviveria ao apocalipse que se aproximava. Mas em algum lugar ao longo do caminho, ele passou a respeitá-los e a se importar com eles. Cucucucu, uma risada sibilante familiar ecoou pelo porão subterrâneo. Não foi um showzinho interessante? Os olhos de Kakashi se arregalaram e ele imediatamente assumiu uma posição de prontidão, levantando sua faixa na cabeça. Daiki, não saia do meu lado. Ele disse, totalmente sério. Foi uma mudança interessante do Kakashi com quem ele estava acostumado a lidar, e parecia que ele não tinha sentido Orochimaru até que o homem decidiu se apresentar. De trás de um dos pilares, o homem pálido com cara de cobra, vestido com o que parecia ser um uniforme Jonin de Konoha, saiu, embora fosse diferente. Onde a base de Konoha era azul escuro, esta era roxo claro e a jaqueta era azul acinzentada. Parecia que ele havia copiado completamente o uniforme de Konoha para sua Vila do Som. Kakashi-kun, parece que você até se interessou pelas artes de selamento ultimamente, impressionante. Os olhos de Orochimaru brilharam enquanto ele olhava de Kakashi para os olhos de Daiki, e Daiki-kun, é tão bom ver você de novo. Ele lambeu os lábios com uma língua longa, parecida com a de uma cobra. Sim, é bom ver que você não está congelado e carbonizado por um raio. Eu acho, Daiki respondeu sem graça, antes de sorrir. Se eu fosse você, eu iria embora. Porque não vou me conter dessa vez. Ele acrescentou, e ao fazer isso, ele puxou não apenas o selo da Estrela Celestial, mas também o chakra de Izobu. Marcas semelhantes a raios se espalharam por seu corpo, e o branco de seus olhos brilhou e se transformou em um roxo anelado. Essa era mais ou menos a mesma situação que ele havia enfrentado Orochimaru na floresta antes. Mas agora ele estava ainda mais forte. Não só sua forma base era um pouco mais forte devido à energia do fragmento de Gelel,
Mas até mesmo o selo da estrela celestial dava um impulso muito melhorado em comparação ao selo amaldiçoado. Na verdade, com o chakra estelar e a energia Geléu amplificando, sua força estava próxima do dobro, pelo menos oscilando em torno da marca de 1,75 vezes. Então, um impulso 75% mais forte. O impulso que ele deu foi quase comparável ao de 2 caudas de manto de chakra básico de Izobu. Com ela e seu estágio inicial de Jinchuriki, ele tinha quase a mesma força agora de quando usava a água do herói. Orochimaru não piscou para a ameaça, em vez disso seus olhos pareceram brilhar de interesse. Então Kakashi não estava mentindo quando disse que você melhorou o selo amaldiçoado. Que interessante, ele cantarolou, você realmente é um espécime e tanto. Daiki-kun Kukuku. Capítulo 119. Surpreendentemente, antes que Daiki pudesse responder ao Snake Sunning, Kakashi deu um passo à frente dele, cortando a visão do homem e encarando Orochimaru. Então não só Sasuke, mas Daiki também tem seu interesse, hein? Kakashi bufou, diga-me Orochimaru, o que você planeja ganhar com tudo isso? Por que ir atrás de Sasuke? Daiki sentiu vontade de revirar os olhos. Só havia uma coisa que Sasuke tinha que Orochimaru queria. Era óbvio, inferno. Ele já tinha dito ao Hokage e afins o que queria. Ele supôs que Kakashi não recebeu o memorando. Ou então ele estava querendo mais informações. Ah, você sabe como é. 2 caras já o têm e esse terceiro simplesmente tem que tê-lo. Kuku Orochimaru riu levemente 3, eu suponho, se vocês forem contados. E considerando tudo, não faz tanto tempo assim que você o ganhou do seu querido e falecido amiguinho. Então é isso. Kakashi respondeu com a voz monótona. De fato, é o Sharingan. Orochimaru revelou, abrindo os braços grandiosamente, mas perdoe minha grosseria, não tenho interesse em você, Kakashi-kun. Ao contrário de Sasuke-kun, você é inútil para mim, temo que não preciso de um usuário imperfeito do Sharingan. Bem, obviamente Daiki zombou, se fosse apenas sobre implantar o Sharingan como Kakashi, você poderia ter atacado os cadáveres dos Uchiha eras atrás e conseguido assim. Você quer a habilidade natural de usá-lo como um Uchiha de verdade, e para isso você precisa ter o corpo de um Uchiha. Os olhos de Orochimaru brilharam de fato. Você é tão inteligente, não é, Daiki-kun? Ele sibilou, parecendo muito satisfeito com suas palavras. Infelizmente, todos os Uchiha estão mortos agora. Além de Itachi e Sasuke-kun, e tenho certeza que você entende porque eu escolheria Sasuke-kun como alvo. Por que você está com muito medo de enfrentar Itachi? Daiki provocou. Ele estava procurando provocar o homem, quebrar aquela fachada divertida e tentar deixá-lo desleixado, atacando seu orgulho. Orochimaru apenas riu. Bem, você ainda é apenas um jovem rapaz, Daiki-kun. Todo esse talento e poder não mudam isso, ele respondeu divertido. Subjugar Itachi e tomar seu corpo é um desafio muito maior do que tirar o jovem Sasuke-kun da Vila da Folha. É simples assim, e eu sou um homem bastante pragmático. Como você vê, sua provocação o atingiu como um riacho lamentável contra uma montanha e foi desviada. Daiki estalou a língua, provocações eram inúteis, e os insultos então? Então você é apenas um covarde procurando por uma presa fácil, ele deu de ombros, mas este não é um orfanato Pedomaru. Então eu sugiro que você vá embora antes que eu quebre meu pé na sua bunda magricela. Poderia ter me enganado com todos esses órfãos aqui e tudo mais, Cucu. Orochimaru riu das próprias palavras, mas sinta-se à vontade para continuar. As brincadeiras frágeis das batalhas são muito divertidas às vezes. Tenho certeza de que sua mente está se contorcendo e se virando desesperadamente tentando encontrar opções para me combater ou escapar. Poxa, que frio! Seus insultos e provocações foram completamente ineficazes aqui. Mas então ele entendeu. Quais eram as palavras de um pequeno fracote quando você se elevava tão alto acima deles como um leão sobre uma formiga? Ou pelo menos era provavelmente assim que Orochimaru via a situação atual. Mostra o que você sabe. Eu poderia escapar de você instantaneamente e você não poderia fazer nada sobre isso. Daiki zombou dele. Se não fosse por Sasuke ser vulnerável, eu estaria batendo na sua bunda como se você me devesse dinheiro agora. Literalmente, ele poderia escapar para a dimensão pessoal de Izobu a qualquer momento. Ele só estava relutante em exibi-la na frente de Orochimaru, a menos que fosse forçado. Bem, fique à vontade para tentar, meu interessante amiguinho. Orochimaru sorriu amplamente, abrindo os braços convidativamente, desafiando-o a ir até o homem. Embora eu deva acrescentar que se você se sentir corajoso porque Kakashiko está aqui, ele não fará diferença. Temo que ele se lembre de como foi nosso último encontro. Eu era quase um homem naquela época, Kakashi refutou. Isso não vai ser como naquela época. Estou muito mais forte do que era naquela época. Em resposta, Orochimaru riu ironicamente. Não, você não é, ele respondeu, negando suas palavras. Na verdade, eu ouso dizer que você é mais fraco. Você perdeu aquela vantagem que você tinha naquela época, Kakashi-kun, e deixou todo aquele potencial que você tinha ir para o lixo. Jonin com apenas 13 anos de idade e com potencial para rivalizar com nosso querido Minato-kun, ou pelo menos perto do seu próprio. Mas olhe para você agora. Você é mais velho agora do que Minato-kun era quando ele morreu, e ainda assim você nem chega perto da força dele. Que decepção você acabou sendo. Ele vai precisar de um fragmento de geléu para isso. Daiki resistiu à vontade de estremecer. Aquilo foi uma queimadura de verdade ali. Ele teve que resistir à vontade de bater palmas. Ele ficou impressionado. Surpreendentemente, Kakashi não reagiu muito ao insulto e manteve a calma. Sinta-se à vontade para pensar assim, é verdade que posso estar mais fraco fisicamente.
Enferrujado pela paz que desfrutamos, mas aprendi muito ao longo do caminho, respondeu o ninja copiador. Pode haver uma lacuna entre nós, Orochimaru. Uma lacuna substancial, mas não pense por um momento que não tenho como atravessá-la. É mesmo? Orochimaru cantarolou pensativamente. Isso é interessante. Eu me pergunto, como exatamente você faria isso? O Mangekyou talvez? Toda aquela tristeza que você passou em seus anos mais jovens o destrancou? Ou talvez você tenha aprendido a usar os portões com Gaikun? Eu lembro que você era bem próximo dele, não era? Kakashi parou, apenas por um breve segundo. Mas nem Daiki nem Orochimaru deixaram passar. Então os 8 portões? Orochimaru refletiu. O interessante, então o Sharingan permite que você copie esse método? Espera, é mesmo? Daiki teve que resistir à vontade de deixar seus próprios olhos se arregalarem com essa informação. Ele não tinha ideia de como faria Guy lhe ensinar a abrir os portões. E aqui a solução caiu bem no seu colo. Uma vez que ele tinha o Sharingan de Shizui, ele podia simplesmente copiar o método. Perceptivo como sempre, não é, Orochimaru? Suponho que você não foi chamado de um dos maiores prodígios que já vieram de Konoha sem razão. Kakashi quase admitiu que estava certo. Mas você adivinhar isso não muda nada. Eu sou conhecido como mestre de 1000 jutsus por uma razão. Você se sente confiante o suficiente para enfrentar todos esses jutsus amplificados pelos 8 portões? Agora isso é interessante. Daiki olhou para Kakashi pensativamente. Isso tinha saído completamente do roteiro. Originalmente, Kakashi teria ficado atordoado e inerte por causa de Orochimaru, pois o abismo entre suas forças era enorme. Mas aqui, Kakashi estava pronto para lutar com ele e até tinha um plano para derrotá-lo. Os 8 portões iriam acabar com ele com certeza, mas ainda era uma mão e tanto para jogar. Nem mesmo Orochimaru conseguiu levar isso na brincadeira, especialmente não com Daiki aqui. Ele já sabia que um pequeno erro seria tudo que Daiki precisaria para disparar o mesmo jutsu que ele tinha na Floresta da Morte, e se ele não conseguisse escapar a tempo, como ele tinha feito antes, ele morreria. Bem, isso seria problemático, com certeza. Orochimaru bateu no queixo. É claro que eu ainda te derrotaria, Kakashi-kun, mas isso se tornaria um exercício. E é claro que toda essa comoção faria com que reforços viessem correndo. Então ele sorriu. Uma boa ameaça, Kakashi. Que tal eu retribuir o favor? Ele respondeu, e muito casualmente, fez alguns selos de mão, antes de se abaixar e pressionar as mãos contra o chão, mantendo contato visual com Kakashi e Daiki, quase os desafiando a agir. Os olhos de Daiki se arregalaram. Ele reconheceu aqueles selos de mão. Capítulo 120. O chão ondulou e dele, um caixão de madeira emergiu do chão. Estranhamente não era como ele esperava. O caixão ainda estava aberto, e não havia nenhum shinobi formidável dentro dele. Mas em vez disso, uma garota que ele reconheceu, envolta até o queixo em bandagens, seus olhos negros estavam selvagens de pânico e terror. Orochimaru-sama. Por favor, sinto muito por termos falhado com você, por favor, tenha misericórdia. Kinsushi implorou a ele. O que é isso? Kakashi rosnou para ele, e foi a primeira vez que ele demonstrou pura emoção desde que Orochimaru apareceu. O estado de Kin realmente inflamou seu temperamento. Orochimaru abriu a boca, mas Daiki o interrompeu antes que ele pudesse falar. É o Edo Tensei, o jutsu do Nidaime Okage, ele explicou. Usar um sacrifício vivo permite que você invoque alguém que já está morto de volta ao mundo dos vivos como uma marionete para lutar sob suas ordens, desde que você tenha o DNA dele. Os olhos de Orochimaru realmente se arregalaram. Você sabe disso, Daiki-kun? Meu interesse em você cresce cada vez mais, ele sibilou, quase gemendo de felicidade, antes de voltar sua atenção para Kakashi. De fato, este é o Jutsu Edo Tensei. Você me mostrou sua mão, pensei. Por que não mostrar a minha? E tão gentil quanto eu sou, pensei. Por que não deixar você ter uma reunião com seu querido e amado professor, Minato-kun? Os olhos de Kakashi se arregalaram em horror absoluto. Minato não pode ser invocado. Sua alma está no estômago do Shinigami. A mente de Daiki correu. Isso poderia ser um problema real. Mas nada impediu Orochimaru de mudar quem ele invocava. E se ele invocasse a Shirama Senju? Então eles estavam completamente ferrados. Mesmo enfraquecido pelo Edo Tensei não aprimorado que Kabuto aperfeiçoaria mais tarde, ele ainda era um shinobi de nível Kage, além de qualquer um atualmente naquela sala. E com o Mokuton, ele poderia suprimir o poder de um Biju, o que invalidaria totalmente o trunfo de Daiki. Ou talvez eu pudesse deixar você conhecer seus queridos amiguinhos que partiram. Eu me pergunto quais seriam as reações de Obito-kun ou Rinchan ao ver Kakashi-kun todo crescido. Ele foi cortado por 2 espadas que apareceram no ar ao lado de Daiki, crepitando com chakra relâmpago. Raios gêmeos foram disparados em direção a Orochimaru, forçando o homem a desviar rapidamente, e Daiki não desperdiçou o ataque surpresa. Ele estendeu a mão livre para trás, disparando uma rajada de força pura, lançando-o para frente ao mesmo tempo em que corria em direção a Orochimaru. Um momento depois, seu pé bateu no caixão de madeira, bem atrás da cabeça de Kin, e o quebrou. Ao pousar, ele agarrou Kin com a mão livre e se lançou para trás, caindo ao lado de Kakashi. Foi um ataque tão repentino que nem Kakashi nem Orochimaru falaram por um momento. Mas durou apenas um momento. Orochimaru riu mais uma vez. Que cruel, Daiki-kun. E nós estávamos tendo uma conversa tão agradável também. Ele balançou a cabeça. E aqui estava eu sendo gentil. Não apenas oferecendo a Kakashi-kun a chance de se encontrar com aqueles de quem ele tanto sente falta, mas até mesmo oferecendo um dos 3 que atormentaram seu precioso Genin na floresta não muito tempo atrás. Kin em seu ombro choramingou, mas não falou nada.
Não estou interessado em merdas sentimentais como essa. Daiki deu de ombros, mesmo equilibrando Kim e Sasuke em seu ombro. Sinceramente, isso já está se arrastando há muito tempo. Eu sou um cara ocupado, sabe? Então eu cortei essa porcaria pela cabeça. Ou bem, eu vou cortar depois que eu arrancar a sua, se você não der o fora já. A Daiki-kun, você acha que o pequeno Kim é o único sacrifício que preparei? Tenho dezenas esperando. Orochimaru resmungou, e agora você tem ainda mais bagagem e se tornou um alvo. Como planeja lutar se tiver que carregar Sasuke-kun e essa garotinha inútil? Em resposta, um jato de relâmpago foi disparado de uma das lâminas Kiba pairando ao seu lado e Orochimaru inclinou a cabeça para o lado, evitando facilmente o ataque. Acho que vou conseguir, ele respondeu secamente. Bem, se você a quer, Daiki-kun, fique à vontade para ficar com ela. Ela é bem descartável, não como você e Sasuke-kun. Orochimaru ignorou o ataque com indiferença. Diga, Daiki-kun, pode ser um pouco abrupto, mas por que você não corta seus laços com a Vila da Folha e se junta a mim? Konoha desperdiçou seu talento com certeza, nenhuma pessoa para lhe ensinar. Com meus ensinamentos, você pode muito bem superar o Hokage do passado. Kakashi rosnou novamente e olhou Daiki pelo canto dos olhos. Estou bem, Daiki bufou, eu não preciso da sua ajuda. Ora, não sejamos tão míopes, o talento só vai até certo ponto. Meu jovem amigo, Orochimaru balançou o dedo em tom de reprovação. E esta vila logo será uma coisa do passado, não demorará muito para que eu a destrua. Não, você não vai. Daiki negou categoricamente e instantaneamente. A negação categórica e tão rápida, na verdade, fez Orochimaru piscar surpreso. Ah, e como você pode ter tanta certeza? Ele respondeu. Você nem viu um vislumbre da minha verdadeira força ainda, meu jovem amigo, e a vila oculta no som. Eu a criei, eles são todos meus subordinados leais. Você acha que Konoha pode me enfrentar com uma vila nas minhas costas? Acabei de consertar minha casa e o lago dos meus amigos. Se você destruir a vila, vai destruir minha casa, onde eu moro, fico com minhas coisas e relaxo, sem mencionar que essa vila tem um monte de garotas gostosas. Daiki disse sem expressão, antes de estreitar os olhos. Se você tentar, eu vou te matar e arrasar sua vila. Bem, isso é uma pena. Orochimaru deu de ombros, despreocupado. Bem, tenho certeza de que sua resposta mudará no futuro quando você vir o que está reservado para Konoha. Eu posso esperar e não me importo com a arrogância de uma criança que não entende a situação. Casualmente, o homem pálido enfiou as mãos nos bolsos e se virou, indo embora. E eu vi tudo o que precisava saber. Ele olhou por cima do ombro para os dois e sorriu. Sasuke-kun deseja poder acima de tudo. Já que você não pode se livrar do meu selo amaldiçoado, chegará o dia em que ele me procurará por esse poder. Se minhas mãos não estivessem ocupadas, eu estaria mostrando o dedo do meio para você. Daiki respondeu com um bufo. Por favor, imagine que estou fazendo isso. Muito bem, farei isso. Orochimaru assentiu e se afastou casualmente, desaparecendo atrás dos pilares, fora de vista, sua presença desaparecendo. Para Kakashi e qualquer pessoa normal, pelo menos. Daiki olhou através dos pilares e o observou ir embora, afundando no chão com um único selo de mão e abrindo caminho direto para fora do prédio em direção à floresta. Kakashi suspirou, relaxando. Bem, isso foi divertido. O homem comentou distraidamente, uma gota de suor escorrendo pelo lado de seu rosto. Esse cara é um palhaço, zombou Daiki. Ele é todo falador, eu poderia derrotá-lo. Ele teria levado um choque de luta se realmente tentasse lutar. Daiki teria jogado Kim e Sasuke na dimensão de Zobu, assumido o manto de 3 caudas e libertado todos os seus clones que estavam treinando lá enquanto ele estava lá. Dizer que ele só fala besteira é muito engraçado vindo de você. É como seu passatempo favorito. Kakashi bufou. Você pode ter seu grande trunfo de tartaruga. Mas se apenas uma delas o enfrentasse e fosse o suficiente para derrubá-lo, ele não teria chegado a esse ponto. Falando 2 vezes porque ele estava. Ah, certo. Kingsui estava atualmente a par de tudo que eles estavam falando. Claro, ela parecia aterrorizada demais para sequer se mover em seu alcance agora, mas seus ouvidos ainda estavam funcionando. Não é verdade, meu passatempo favorito é transar, diferente de você, Virgem Kashi. Daiki bufou e revidou. E com quantos da minha espécie ele realmente lutou? Muito menos com um perfeito como eu. A menos que ele tenha lutado com Killer Bee ou Yagura, então duvido que ele esteja preparado para me enfrentar. Você mataria todos nesta torre por acidente se tentasse usar seu poder total. Kakashi balançou a cabeça. Sem isso, ele saberia do seu segredo. Saberia o que está acontecendo e fugiria antes que você pudesse matá-lo. E ele criaria vários planos para lidar com você. Orochimaru não é alguém que podemos subestimar. Eu odeio quando você está certo. Daiki estalou a língua, antes de balançar a cabeça. Então o que faremos com essa garota? Kim Sushi é o nome dela, pelo que me lembro de quando eu estava avaliando o primeiro exame. Posso ficar com ela? Ela é bonitinha o suficiente e eu estava procurando algumas empregadas para o meu lugar. Ele mostraria a Sasuke que ele poderia conseguir empregadas gostosas. Sim, não. Kakashi revirou os olhos e respondeu categoricamente. Ela é uma kunoichi estrangeira e ex-subordinada de Orochimaru. O que há de errado com você, garoto? Um subordinado estrangeiro que ele ia matar, cuja vida eu salvei. E eu sou mais forte que Orochimaru, eu sou totalmente foda. Daiki respondeu. Divagando antes de voltar ao assunto, duvido que ela vá revelar alguma coisa para o cara que quebraria o pescoço dela só para rir. Ele sentiu a garota em seu ombro enrijecer e engolir em seco. Ainda assim, isso não vai acontecer. Kakashi balançou a cabeça.
Precisamos interrogá-la e descobrir tudo o que pudermos sobre Orochimaru e esta Vila do Som. Bem, obviamente Daiki revirou os olhos, mas além de ser uma kunoichi estrangeira, ela não cometeu nenhum crime contra nós, e não lhe será permitido sair livremente. Então ela pode ser minha empregada depois disso. Ela atormentou Sakura e tentou matá-la e ao resto do meu time. Kakashi respondeu sem expressão. São os exames Chunin. Você sabe quantas pessoas eu matei na floresta? Daiki zombou, diabos, ele planejou assassinar o sensei de um dos times que ele matou enquanto estava lá brutalmente. Além disso, Sakura chutou a bunda dela. Ela tem sorte que Sakura não foi feita para usar meu jutsu ou ela estaria morta de fato. Você sabe que eu não estou em posição de conceder nada disso, certo? Kakashi revirou os olhos de volta para ele. Se você quer tê-la como empregada em vez de mantê-la em uma cela ou ser morta, leve isso ao Hokage. Tudo bem. Daiki deu de ombros. Ótimo. Kakashi deu de ombros. A propósito, vá se ferrar, Kakashi. Daiki respondeu. Controle seus hormônios furiosos, pirralho. Kakashi respondeu. Foda-se. Daiki retrucou. Não, obrigado. Kakashi retrucou. E eles discutiram até saírem do porão subterrâneo, onde se separaram, Daiki levando Sasuke para a enfermaria e para ficar de olho nele até que ele acordasse, e Kakashi levando Kim para ser interrogado.